Atenção, emissora. Dentro de 5 segundos, abre a nossa rede de rádio. 5, 4, 3, 2, 1. Começa aqui o Jornal Tricolor na Web, um resumo dos assuntos mais importantes do dia no São Paulo. Informação, opinião, novidades. Tudo com a chancela do Tricolor na Web, o site que está com São Paulo 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jornal Tricolor na Web. Apresentação, Paulo Pontes. Agora as manchetes do dia. São Paulo se reapresenta após 3 dias de folga. Tricolor vai reabrir memorial e terá exposição do troféu da Copa do Brasil. Carlos Belmonte detalha planos para 2024 e quer mais um reserva para Caleri. São Paulo tem 8 atletas com contrato até o fim de 2023. Destaques do Jornal Tricolor na Web. Amigo São Paulino ouvinte da Web Rádio São Paulo, está começando aqui o Jornal Tricolor na Web, edição desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023, Primavera Brasileira, já de antemão avisando que nessa quinta-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, nós não teremos nem Jornal São Paulo, nem Jornal Tricolor na Web. Jornal das 8 é normal, não teremos Jornal São Paulo, nem Jornal Tricolor na Web, tá bom? O meu chefe me deu folga. Quem teve folga foi o time, né? 3 dias de folga, mas merecida, né? Porque o time vinha numa pegada muito forte, numa sequência de decisão de jogos, né, importantes e tal. Acho que merecida. 3 dias de folga. O time jogou sábado no Rio de Janeiro, depois folgou domingo, segunda e terça, se reapresentou hoje, nessa quarta-feira, no CT da Barra Funda, né? O time só volta a campo na quarta-feira que vem, contra o Goiás, jogo 21h30, mudou o horário, hein? Era 20 horas, a CBF mudou para 21h30 esse horário desse jogo, quarta-feira que vem, Goiás e São Paulo. O Dorival não poderá contar nesse período de treinos com 5 jogadores. Rames Rodrigues e Ferrarese, que foram convocados o Rames pela Colômbia, o Ferrarese pela Venezuela. O Patrick e o Moreira foram convocados pela Seleção Brasileira Sub-20. O Caleri fez uma artroscopia no joelho direito, só volta em 2024, né? No começo dessa semana, ele fez uma postagem em suas redes sociais se despedindo dessa temporada. Eu vou pôr essa postagem, a mensagem dele para a torcida do São Paulo com áudio, viu? Com áudio. Vou colocar daqui a pouquinho aqui, tá? Bom, sem o Caleri, a vaga de centroavante passa a ficar ainda mais acirrada para o restante do brasileiro. Erisson, recém-recuperado de lesão, Juan, Luciano, Pato, David, até Rames Rodrigues, titular na função no último jogo, brigam pela vaga. Além dos 3 ausentes, o São Paulo ainda tem no departamento médico Galopo, Igor Vinícius, Marcos Paulo e Arboleda. Com 35 pontos, São Paulo ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com vaga garantida na próxima Libertadores, graças ao título da Copa do Brasil. O São Paulo tenta se afastar cada vez mais de qualquer risco que possa correr no Campeonato Brasileiro. Não tem mais risco, né? Tá, claro. Aí entramos pro terreno das hipóteses do Se o São Paulo começar a perder um monte de jogo pela frente, se todo mundo que tá lá atrás começar a ganhar, o Corinthians começar a ganhar, Internacional começar a ganhar, Cruzeiro começar a ganhar, Santos começar a ganhar, Vasco começar a ganhar, Goiás começar a ganhar, o Curitiba começar a ganhar, o Internacional começar a ganhar, todo mundo começar a ganhar, o São Paulo começar a perder um monte de jogo daqui pra frente, aí tudo bem, vamos correr risco. Não tô querendo dizer com isso que o time pode entrar relaxado em campo, tipo de férias já, né? E jogar de qualquer jeito. Não, tem que ganhar jogo. Mas acha que não dá mesmo para ganhar do Goiás em Goiânia, mesmo sem o Caleri? Acha que não dá para empatar com o Grêmio no Morumbi? Então acho que é assim. Não vou ser incoerente, me contradizer. Depois ganhamos do Curitiba e do Corinthians, falei, não faço mais conta pro Z4, não faço mais conta para 46 pontos, não faço mais, porque nós vamos chegar naturalmente nos 46 pontos. Naturalmente nós vamos chegar, então não faço mais conta. Com relação ao time treinar agora, ficou 3 dias de folga,
joinha. Acho perfeito. Acho que é absolutamente merecido. Não tinha outra coisa a ser feita do que isso daí, já que são 10 dias de data FIFA e o São Paulo só joga na quarta-feira da semana que vem. Então, quanto a isso, perfeito. Eu falei que o Caleri, eu ia pôr um vídeo do Caleri aqui, né? Porque é o seguinte, como é que funciona a comunicação do São Paulo? As notícias que a gente fica sabendo são ou pela rede social do Júlio Casares ou com algum comentário da rede social do Felipe, que é o assessor de imprensa do São Paulo. O único release que o Departamento de Comunicação do São Paulo emite é com relação ao treino. Aí vem um release batidinho explicando o treino, que a gente sabe direitinho quem é que escreve aquilo lá. De resto, não. De resto, a própria comunicação do São Paulo não faz no seu site oficial, não dá as notícias que tem que dar. Então, por exemplo, vai anunciar a abertura, eu vou falar já do Memorial, Júlio Casares na rede social dele. Vai anunciar a contratação do Lucas, Júlio Casares nas redes sociais dele. Vai anunciar que o Caleri... Júlio Casares... o Caleri foi operado. Então entra o Felipe desejando boa sorte para ele lá na Argentina. E é assim que nós ficamos sabendo das coisas. Aliás, o Caleri ficamos sabendo pelo Jornal Olé. Desse jeito funcionam as coisas dentro do São Paulo. Mas talvez eu entenda por que é que a comunicação do São Paulo faz desse jeito as coisas. Porque é de um amadorismo a toda prova. Eles botaram também na rede social, né? No Instagram, de não sei o que tal deles ali. Botaram o Caleri mandando uma mensagem pra torcida do São Paulo. O problema é que o áudio não existia. Tava mudo, o vídeo sem áudio. O Caleri... E não saía áudio nenhum. Então é o seguinte, se o São Paulo não consegue colocar o áudio, nós colocamos aqui. Veja você a mensagem que o Caleri mandou pra você, pra mim, pra nós, enfim, pra nós, torcedores do São Paulo, direto de Buenos Aires. Fala torcida tricolor, como estão? Eu acá estou muito bem. Já ontem fiz a cirurgia, saiu tudo ótimo. Estaré aqui apoiando a todos meus companheiros para que o São Paulo fique o mais em cima possível na tabela. Estou aqui na torcida. E obrigado a todo mundo aí por todos os mensajes de apoio. Me fazem muito feliz e me fazem que eu tenha uma recuperação ainda mais rápida. Nos vemos pronto, estamos juntos sempre. Tá vendo? Eu pus o áudio do Caleri, vídeo com áudio. O São Paulo pôs o vídeo sem áudio, que eu posso fazer, né? Caleri, boa recuperação pra você, Feliz Natal, feliz 2024, que 2024 repita o 2023 pra você, porque repetindo pra você vai repetir pra nós também, é o que nós mais queremos. 2024 a gente tem pela frente Libertadores, meu Deus. Libertadores, eu vou ter que passar no psicólogo, no psiquiatra, alguma coisa, solicitar receita de calmante. Porque na Libertadores eu acho que eu vou estar nesse pique. Se na Copa do Brasil eu fiquei sem dormir, sem comer 2 dias, na final da Copa do Brasil, você imagina, bom, sem dizer que eu não saí de um determinado cômodo da casa, né? Imagina só na Libertadores, como é que vai ser, né? Bom, voltando aqui para o noticiário, o presidente de São Paulo, Júlio Casares, anunciou em suas redes sociais que o Memorial de Conquistas do clube será reaberto no Morumbi nos próximos dias. O local estava fechado desde 2019, passou por uma reestruturação, uma restauração para ser novamente aberto ao público. A Taça da Copa do Brasil será o mais novo item exposto na galeria de troféus. Ele anunciou outras novidades na sua rede social, tá lá. Aspas. O nosso histórico memorial estava fechado desde 2019. Muitas peças e troféus tiveram que ser restaurados e recuperados. Como compromisso de campanha em 2020, ele será reaberto e ficará à disposição dos torcedores. A memória do São Paulo Futebol Clube deve ser preservada e cuidada com zelo, carinho e amor. Algumas novidades, além da Taça da Copa do Brasil, que agora completa a nossa rica galeria, temos um novo espaço, o da geração Dente de Leite do final da Copa de 60 e do início da década de 70, com os personagens da época. Entre eles Muricy Ramalho, Vitor Hugo, Ministrinho, o Gué, Colonese e Valtinho e outros. Conquistas mais recentes também estão lá. Logo vocês poderão visitar. Mais um gol dessa gestão que também faz a estátua do mestre Tele Santana em uma homenagem tão merecida. Obrigado aos departamentos de Infraestrutura, Comunicações, Marketing e Arquivo Histórico.
Deixa eu pegar um negocinho aqui. Não, parabéns. Vejam, eu critico a forma de se divulgar a coisa. Não critico o que está sendo feito, não. Parabéns, tinha que fazer mesmo. Pelo amor de Deus, é uma riqueza que nós temos. É uma riqueza. Nenhum clube no Brasil tem o conjunto de troféus que nós temos. Nenhum clube no Brasil. E aí o torcedor não pode visitar porque está tudo deteriorado. Lá tem que fazer. Parabéns. Quanto a isso, parabéns. Eu repito, eu contesto a forma que foi divulgado, que é na rede social, no Instagram do presidente, não é num canal oficial do clube. Para mim, rede social do presidente não é Instagram, não é canal oficial do clube. Entenda uma coisa, ele tem que tomar o devido cuidado do que ele publica no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais dele, porque ele é presidente de São Paulo, ele não pode desvincular uma coisa da outra. Mas eu, enquanto torcedor de São Paulo, não sou obrigado a ter rede social, nem a seguir o presidente do São Paulo na rede social dele para ter acesso à informação. Eu sou obrigado a seguir para ter acesso à informação. Senão eu não consigo ter. Porque nos órgãos oficiais do clube, que deveriam ser aí sim o Twitter do clube, Instagram do clube, site oficial, Facebook, seja o que for, do São Paulo Futebol Clube, isso não sai. Não sai. Então, é essa crítica que eu faço, não é uma outra crítica, não é do conteúdo da história, o conteúdo perfeito, mas perfeito mesmo, parabéns, demais. Só vou, como eu sou meio chato aqui, eu peguei um errinho, um carcófago, que claro, que escrevendo não vai representar nada, mas se for falado, dá um carcófago. Que ele fala assim da rica galeria. Isso é da linguagem, na língua portuguesa é chamada de carcófago, que ele cometeu aqui no texto. Mas vamos lá, eu tô sendo muito pentelho, muito crica, muito chato, né? Eu reconheço a minha chatice. Mas já que eu tô falando deles, falando desses caras aí, né? Amigo São Paulino, qual o conceito de um orçamento que é aprovado anualmente? Definir as diretrizes que serão perseguidas pela diretoria sem sair de qualquer ponto ali aprovado pelo Conselho Deliberativo. Fazendo um comparativo com o cenário político nacional, o orçamento da União está englobado no teto fiscal, hoje arcabouço fiscal, onde os números do débito e crédito, principalmente as despesas, não podem ultrapassar um determinado teto, como eu disse, que foi aprovado no exercício anterior pelo Congresso Nacional. O que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff por conta das suas pedaladas fiscais, hein? Impeachment. Bolsonaro só não foi pelo mesmo caminho porque entrou em acordo com o Centrão. Tirou os precatórios do orçamento, colocou o Auxílio Brasil de lado e seguiu em frente. Lula só não entra nesse caminho porque, da mesma forma, se uniu ao Centrão, tirou quase tudo dos gastos do governo e vai conseguir ficar dentro do arcabouço fiscal. O Conselho Deliberativo do São Paulo, da mesma forma, aprovou um orçamento que previa 145 milhões de reais em empréstimos, mas com a aprovação de mais 86 milhões de reais nessa última reunião, 165 votos a favor, 37 contra, 4 abstenções, 52 ausentes, chegou a 181 milhões de reais, ultrapassando em muito o que já foi aprovado. E vejam, esse orçamento previa que o São Paulo chegaria apenas às quartas de final da Copa do Brasil. O título e principalmente as bilheterias dos jogos contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além de toda a premiação, deram dinheiro de sobra à diretoria. É verdade que a previsão da Sul-Americana ainda era final e ficamos nas quartas. E que o Paulista era semifinal, também ficamos nas quartas. Mas a defasagem financeira, nesses casos aí, não é tão grande não, pois foi recompensado com bilheterias fabulosas, não previstas nesse montante orçamentário. A diretoria não explica a razão de tantos empréstimos, sei perfeitamente que o Conselho os aprovou. Por isso disse no título que se o Conselho Deliberativo fosse sério, levaria Júlio Casares à destituição. Afinal, foi uma pedalada fiscal. Porém, isso não vai acontecer, até porque ou tem Aires de Abreu, que deixou escapar uma falsa briguinha com Júlio Casares por ter perdido a vaga de presidente do Conselho para a próxima gestão, conseguiu um acordo e será candidato.
Então, o São Paulo vai continuar nas mãos dos seus donos, amparados por cordeirinhos que conseguem suas benesses em troca de votos. Seja bem-vindo. Essa é a Web Rádio São Paulo. Atenção, presidentes de clubes, empresários e candidatos na política. A VCPL é uma empresa de consultoria de expertise nas áreas de marketing, comunicação jurídica e financeira. A VCPL tem a receita certa para seu crescimento, sabendo encontrar seu público-alvo com muitas inovações tecnológicas. Conheça nosso trabalho em vcpl.com.br. Se preferir, agende uma reunião através do e-mail vcpl@vcpl.com.br. Você está ouvindo uma web rádio. Reparou na qualidade de som? Nem emissoras em FM tem esse padrão. Hoje você pode ter sua própria emissora de rádio em sua casa. Para mostrar aos seus amigos. O que acha da ideia? Nós, da Web Onda, estamos aqui para realizar esse sonho. Entre em contato para mais informações. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Repetindo, 11 99619 4574. Você sabia que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando para todo o planeta Terra? É muito para você? E se eu disser que ao anunciar seu produto numa web rádio está falando com quem você procura e não consegue achar? Venha anunciar na Web Rádio São Paulo, temos o destino certo para você. Web Rádio São Paulo 07@gmail.com ou pelo WhatsApp 11 99619 4574. Você começa o dia muito bem informado. Jornal das 8. Entrevistas. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Informação. Impressão em 3D, entre outros. E opinião com isenção e credibilidade. Os países do Mercosul suspenderam o Paraguai. De segunda a sexta, às 8 da manhã, Paulo Pontes deixa você por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal das 8. A New Work tem mais de 3 décadas de existência e orgulha-se de ter a maior linha de ventiladores industriais do país, fabricadas sem o uso de substâncias consideradas lesivas à vida e ao meio ambiente. Nossos ventiladores têm padrão internacional de qualidade com preços competitivos. Conheça todos eles. Visite newwork.com.br ou ligue para 11 3744 3000. Repetindo, 11 3744 3000. Essa é a Web Rádio São Paulo. Depois da Copa do Brasil e da vaga assegurada na fase de grupos da próxima Libertadores, o São Paulo tem a possibilidade de começar a preparar o ano de 2024 com antecedência. E as conversas tiveram início no último final de semana. O Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, falou sobre o planejamento para o ano de 2024 numa entrevista que ele deu para o Globo Esporte, né? Então ele disse que nesse primeiro momento as possíveis chegadas e saídas já são debatidas. Ele falou, a gente começou as reuniões de planejamento no último sábado, lá no Rio de Janeiro, com toda a comissão técnica. Hoje, no caso ontem, terça-feira, já fizemos aqui uma reunião com os scouts, analisando os nomes que a gente possa eventualmente levar à comissão técnica, a possibilidade de trazermos ou não alguns jogadores e discutindo eventuais saídas que possam ocorrer também. É um planejamento que obviamente não se termina em uma semana e ele acaba se estendendo até porque a janela está fechada. Uma das posições que o São Paulo deve reforçar a próxima temporada é a de centroavante. Embora Caleri tenha Caleri em alta, o clube já vê necessidade de contar com reserva que possa fazer sombra ao jogador. E aí ele disse, em 2023 esse jogador deveria ter sido Erisson, mas ele sofreu com uma série de lesões e não conseguiu se firmar. A reta final do Brasileiro pode ser fundamental para a permanência ou não de jogador emprestado que o Botafogo. Sem ele, o Juan se tornou a primeira opção. Ele falou que a gente já sabe que precisa, por exemplo, de centroavante. Nós temos o Caleri e temos o Erisson, que passou muito tempo na temporada machucado.
Agora ele está voltando e deve jogar diversas partidas até o final da temporada. Aí vamos avaliar se ele fica, se dá para buscar o novo empréstimo. Se não der, vamos ter que buscar outro centroavante para ser o substituto do Caleri. E ele explicou também que pretende segurar os garotos revelados na base, que estão em alta. Pablo Maia, Beraldo, Rodrigo Nestor, Wellington, e ainda comentou a situação do David, emprestado pelo Internacional até o fim do ano. Ele falou, planejamento, definições, deixa eu pegar isso daqui. Quais posições vão atacar? Falou de centroavante. E disse, não é porque temos a Libertadores que vamos contratar mais 3 ou 4 jogadores renomados. O que a gente pensa é em continuar com o nosso processo, trazendo jogadores que têm muito desejo de jogar no São Paulo. Eventualmente existe, diante de oportunidades de mercado, podemos trazer um jogador que tem pouco mais de nome. Sobre valorização de alguns jogadores pela Copa do Brasil, ele falou que o que mudou é que agora a gente só vende jogadores pelo valor que acharmos justo. Muitas vezes nós tivemos que fazer não pelo valor que a gente achava que é justo, mas pelo valor necessário para a instituição. Gabriel Sara foi vendido por um bom dinheiro para a Inglaterra, 9 milhões de libras, podendo chegar a 11. Mas a gente sabia que o Sara valeria muito mais. Eu nem sei na janela de janeiro essas propostas vão chegar, porque ele é um valor menor. Nós vamos analisar caso a caso, mas com uma diferença de anos anteriores, onde agora a gente consegue segurar melhor o atleta, consegue vender melhor. Sobre permanecer no São Paulo para Libertadores, não sair ninguém, nem Beraldo, nem Pablo Maia, nem Wellington, nem Nestor. Ele falou que são meninos com a cabeça muito boa, que sabem que o momento vai chegar. Eles querem jogar uma Libertadores pelo São Paulo, sempre vamos conversar com o empresário e com o atleta. Acabamos de renovar com o Beraldo, renovamos há pouco tanto com o Nestor quanto o Pablo Maia, todos têm contrato pelo menos até 2027. Vamos negociar com cada um deles se a proposta for boa para todo mundo, mas eu nunca sofri pressão desses meninos, muito pelo contrário. Aí uma pergunta do Globo Esporte. Com a provável reeleição de Júlio Casares para um próximo mandato, a estrutura de comando do futebol terá mudança? Ele falou, eu tenho que relatar a vocês aqui que o presidente Júlio, muito antes da conquista da Copa do Brasil, nos disse lá atrás que se ele ganhasse a eleição, ao final do ano, ele gostaria que o departamento de futebol continuasse da mesma forma. O presidente eleito tem o direito de fazer o que ele quiser. A prerrogativa é dele, mas ele já conversou com a gente e vamos continuar no futebol tentando manter o planejamento dos próximos 3 anos. Bom, basicamente foi isso daí, a entrevista do Belmonte. Eu achei uma entrevista interessante que ele deu. Achei que ele não faltou com a verdade em nenhum momento. Achei que ele foi bem. Há uma lista aqui. Tem 8 atletas que estão com um contrato terminando agora em dezembro. Felipe Alves, goleiro. Sim, nem no banco tá ficando mais. Tchau, né? Tchau, brigou com o Dorival Júnior. Erisson. Mais refis, mais departamento médico do que time. Não vejo possibilidade dele continuar. Mas como disse o Belmonte na entrevista, ele vai ter até o final do Campeonato Brasileiro agora para jogar. De repente, consegue provar que ele é o cara para ser o substituto do Caleri. Acho difícil. Pato, outro que teria chance agora de mostrar que pode ser o cara, mas também acho muito difícil. Caio Paulista. Vai comprar, acabou, né? Fechado, negócio fechado, não se discute. Lucas Moura tem uma percepção que ele fica. E o Belmonte falou, a grande contratação nossa para 2024 será o Lucas Moura. Claro, porque o contrato dele acaba em dezembro, tem que contratar de novo o ano que vem. Eu tenho uma percepção que ele fica. Marcos Paulo, tchau. Vai ter que ficar porque tá machucado, tá operado, vai ter que ficar mais tempo aí, mas tchau, não vai ficar não. Valse, acho que vai embora também. David também acho que vai embora. Eu daria mais uma chance pro David, se conseguir, né? Mais um ano de empréstimo pro David, daria mais um para compor o elenco, acho que é um jogador razoável. E o Valse, eu ainda apostaria nele. Bom, já que eu falei de política aqui, deixa eu falar mais uma coisa. Vocês sabem perfeitamente que eu tenho falado da promiscuidade da diretoria do São Paulo com as torcidas organizadas. Eu não sou contra a torcida organizada, não sou. Eu acho até que elas abrilhantam o espetáculo, né? Com bandeiras, com os cânticos. Acho até que são importantes para um jogo de futebol. Mas eu não aceito promiscuidade, eu não aceito... Porque quando eu digo promiscuidade, eu não estou falando de putaria não, tá?
para ser bem claro, falar o português bem claro, não é putaria que eu tô falando. Quando eu digo de promiscuidade, são relações feitas às escondidas. Qual a razão? Quando você esconde alguma coisa é porque tem algo ilícito. Porque quando a coisa não é ilícita, é lícita, o Júlio é o primeiro a ir para as redes sociais contar as histórias, falar das coisas, mostrar as coisas. Porque não é algo ilícito, é algo dentro das regras, né? Dentro das 4 linhas do gramado, 4 linhas do campo, como o outro lá falava, né? Então, quando você esconde, é porque tem coisa suja no meio. E como essa relação da diretoria de São Paulo com a Independente é absolutamente escondida, camuflada, é que eu falo da promiscuidade. Eu queria que o Júlio Casares tivesse, vamos dizer, a coragem de se tornar independente, não ligado à Independente, o clube se tornar independente, ter as torcidas ao seu lado, mas não ficar subordinado às torcidas como a diretoria do São Paulo está hoje, absolutamente alinhada a torcidas. E por isso eu vou colocar aqui o que disse. Uma entrevista muito boa, diga-se de passagem. Entrevista muito boa. O que disse a Leila, a presidenta do Palmeiras. Ouçam. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Leila, vou te dar espaço. Repita. Essas pessoas, essas torcidas organizadas, nunca construíram nada. Eles não são absolutamente nada. Eles são um caso de polícia. Aliás, essa gente é o grande câncer do futebol brasileiro. Seja bem-vindo. Essa é a Web Rádio São Paulo. Eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas como eu disse, as torcidas organizadas, acho que elas embelezam o futebol. É muito legal ver aquelas baita bandeiras, porque graças a Deus as bandeiras voltaram aos estádios, né? Aqui em São Paulo a gente estava sem bandeira faz tempo. Essas bandeiras causam problemas? Causam problemas. Já falaram até que tem ligações, não é independente não, tô falando de agora tô generalizando, hein? Tem ligações com o PCC, mas pera um pouquinho só. Vamos separar o joio do trigo? Porque quando você fala, porque fulano entrou numa favela, foi lá pra bandidagem, não, pera um pouquinho só, tem um monte de gente decente, trabalhadora, que é a grande maciça maioria, inclusive, que mora em favela. A grande maciça maioria das pessoas que moram em favela. Então falar que as torcidas organizadas são membros, são braços do PCC, ou seja lá o que for, pera um pouquinho só. Tem uma distância enorme aí. Pode ter e deve ter gente dentro da torcida organizada, da torcida da uniformizada, que tenha elo de ligação com o crime organizado. Pode ser que tenha. Mas a maciça, grande maioria, diria 95% dos membros das torcidas organizadas não tem nenhuma ligação com nada. Eles são torcedores do clube, torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, essas coisas todas aí. Então, eu deixo mais uma vez claro, não tenho nada, absolutamente nada contra as torcidas organizadas. Mas volto a dizer, a relação promíscua da diretoria do São Paulo com elas não faz bem para o clube. Não faz bem para o clube. Teria que ser uma relação institucional de clube com torcidas organizadas. Relação institucional. Infelizmente não é o que acontece no São Paulo. Me parece que é o que a Leila tentou impor no Palmeiras e parece que as torcidas organizadas não gostaram muito disso não, né? É claro, quando a coisa fere os objetivos e princípios delas, direito não, os anseios delas, elas acabam fazendo carnaval. Então amanhã não tem Jornal São Paulo nem Jornal Tricolor não, sexta-feira a gente volta com tudo, tá bom? Salve o Tricolor Paulista, amado ouvinte da Web Rádio São Paulo e das nossas redes sociais. A Web Rádio São Paulo.